vamos falar aqui sobre eleições. Aliás, falamos aqui na semana passada, né, sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro não participar dos debates e a gente deixou claro, né, que isso era uma possibilidade. Hoje, o pré-candidato divulgou um vídeo em seu Twitter garantindo que vai sim participar dos debates. Na descrição desse vídeo, o deputado faz críticas à imprensa e diz que jornalistas difundem fake news. Vamos assistir um trechinho desse vídeo. Coloca aí, Reginaldo. Eu não falei com ninguém da imprensa. A imprensa tem dito que não comparecerei a debates. Diz que eu estou fugindo de debates. Não houve até o momento nenhum debate. Por que eu estou fugindo? Agora, debate da televisão, compareceremos a todos sim. Podem ter certeza. Até porque estaremos levando propostas factíveis que vocês acreditam que podem ser atingidas. Fake news, Vera? Aliás, você mesmo disse aqui na semana passada que não acreditava, né, que ele iria fugir dos debates. Agora, o Bolsonaro gosta um pouco de tirar essa casquinha com a imprensa, usar a imprensa nessas situações. Teve né, um excelente artigo nesse fim de semana na Ilustríssima, que eu recomendo a todos os nossos ouvintes, sobre uma tendência mundial de políticos à vitimização. E mesmo aqueles mais agressivos, os mais falastrões, quando a maré vira um pouco contra o lado deles, eles adotam esse discurso um pouquinho da vítima, ou Patrick, ou da imprensa, ou são vítimas do sistema, ou são vítimas dos poderosos, dos ricos, etc. Eu recomendo a leitura desse artigo. O Bolsonaro agora se colocou numa situação bastante singular, porque ele disse: irei a todos os debates da televisão. Está gravado, está filmado com a cara dele e poderá ser cobrado caso decida não ir. Neste programa, a gente não comprou pelo valor de face essa história, falou que era uma apuração e eu mesma disse, como você lembrou, que eu duvidava um pouco dessa estratégia, porque não sabia se ele estaria em situação tão vantajosa para não ir e porque achava que esse discurso dele, de falar o que pensa, de ter feito uma campanha que cresceu muito na base dessa coisa de não ter medo de nada, de ser valente, seria prejudicada caso ele se furtasse a comparecer a debates. Então agora está colocada aí a situação, ele terá de ir, porque disse que iria a todos, todos está na frase dele, portanto vamos firmar o todos os debates televisivos e aí a gente vai poder ver se ele vai ser o alvo de todos os adversários e como vai reagir nessa situação em que vai passar a ser vidraça e não mais pedra, né? Porque ele cresceu muito sendo pedra, tirando contra tudo, contra todos, contra o sistema, contra os políticos, contra os partidos, etc, etc. Bom, então, portanto, a nós, essa carapuça não serve, essa de que a imprensa inventou isso ou aquilo. Este programa disse desde o início que não havia nada decidido, que o candidato provavelmente decidiria caso a caso. Ele foi além. Em vez de decidir caso a caso, anunciou aí de público que irá a todos os debates. Vamos aguardar. O que você achou da declaração do Bolsonaro, Andreasa? Acho boa, maravilhosa. É o que nós queremos, que todos os candidatos relevantes, de acordo com as regras, compareçam a todos os debates. Eu disse aqui e repito que, do ponto de vista da estratégia política, fazia sentido ele não ir. Ponto. Agora diz, como a Vera deixou bem claro, que irá a todos. É um caminho sem volta. Curioso, porém, ele diz que não falou com a imprensa, não falou com ninguém sobre essa possibilidade de não ir a debates. Mas eu duvido que o jornalista tenha inventado isso do nada. O Bolsonaro pode não ter falado com o Anselmo Góes, no caso. Mas alguém ligado ao Bolsonaro pode. O Bolsonaro não está desmentindo isso aí. Do ponto de vista político, e aí que eu quero chamar a atenção, o Bolsonaro capitaliza todas as circunstâncias. Eu estou fazendo um elogio aqui à sua estratégia política. Sai a nota dizendo que fontes ligadas a ele informam que ele não iria a todos os debates, passa
passa-se alguns dias, a rede social pegando fogo, o Geraldo Alckmin provocando, todo mundo dizendo que o cara foge do debate, e ele solta um vídeo desmentindo o jornalismo, batendo na imprensa. Tem método nisso, batendo na imprensa e assumindo um compromisso que acende a sua militância. Para mim, tudo cálculo. E para você, Marcelo Madureira? Para mim, o Bolsonaro está querendo tirar uma de Donald Trump, né? Colocar a culpa de tudo na imprensa. A imprensa é a grande culpada. E isso me parece que é uma bobagem muito grande, porque, na verdade, como tudo na vida, como tudo no mundo, existe a boa e a má imprensa. E eu me preocupo com a boa imprensa, que é onde eu procuro militar, onde todo mundo milita, e todo mundo que trabalha, todos os profissionais da boa imprensa sabem que o nosso maior patrimônio, né, é a credibilidade. Ou seja, a nossa maior preocupação é ter certeza daquilo que a gente está afirmando. Por isso que a gente checa as fontes, cruza as informações, né? Só fala realmente quando você tem certeza. E hoje em dia, aliás, esse artigo da Ilustríssima que a Vera falou realmente é interessantíssimo, mesmo porque os políticos, né, adeptos do coitadismo também, eles têm esse cacuete de atribuir todos os males, né, à imprensa, à informação. O jornalista, os órgãos de imprensa, a única preocupação que eles têm é tentar levar para a sociedade a informação mais acurada possível, dentro do intervalo de tempo que se tem para trabalhar, né? Nós todos trabalhamos com deadline, com prazos, né? O programa tem uma hora para entrar no ar, o jornal tem hora para fechar, enfim, vocês têm esse compromisso e você trabalha sob grande tensão, né? E, enfim, não é tarefa fácil. E eu estou para conhecer, deve existir, mas com certeza é uma minoria de jornalistas que não têm um compromisso com a veracidade dos fatos e tal. Então fica muito fácil, né? É demagógico, é populismo de quinta categoria, você colocar na imprensa a culpa, né, das mentiras, dos boatos, das inverdades que muitas vezes os políticos lançam, não como disse o Andreasa, através de balões de ensaio, de interposta pessoa, né, para ver o efeito que fazem, e depois botar a culpa na imprensa por ter divulgado, né, tentando tirar a credibilidade da imprensa. Isso é uma coisa de extrema má-fé. Só sobre Claro. isso, eu acho que nesse caso dele não tem cálculo exatamente nessa declaração. Eu acho que ele foi pela primeira vez na campanha reativo ao que saiu na imprensa e à provocação dos adversários. O Geraldo Alckmin fez um vídeo nas redes sociais dele em que era um gif que aparecia um bebezinho fugindo e a cara do Bolsonaro, um bebezinho de fralda e tal. Olha quem vai fugir de todos os debates, etc. Até agora, o Bolsonaro estava passando meio alheio a essas tentativas de puxá-lo para o meio do salão para dançar. Já tinha deixado o Ciro falando sozinho, já tinha deixado o Alckmin falando sozinho em algumas vezes. Quando ele respondia, eram situações em que ele saía muito por cima. Falava, quando ele chegar a 2 dígitos na pesquisa eu respondo. Eram situações que o deixavam numa uma posição bastante confortável. Agora é a primeira vez que ele é chamado para o debate em uma situação reativa um pouco desconfortável. Por que isso, Patrick? Ele acabou fechando um compromisso provocado pelos demais, que agora ele será instado a cumprir. Será instado a cumprir esse compromisso de ir a todos os debates televisivos. Portanto, ele se colocou numa situação de fragilidade. Daí porque eu acho que desta vez ele agiu na base da reação e não do cálculo e pode colher algumas consequências ali na frente. Fala, Andreasa. Ô, Vera, não, lembrando que não foi a primeira vez que ele agiu de maneira reativa. Só para lembrar, a primeira vez que eu vi, e aliás, de maneira ainda mais grave, reativamente, uma reação do Bolsonaro, foi quando a Folha de São Paulo tratou dos imóveis, da evolução patrimonial, da tal evolução patrimonial dos Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Ali, ele esteve acuado e se comportou de maneira reativa. Dessa vez,
e eu entendo o teu raciocínio, não estou questionando não, me parece que, ainda que seja possível identificar uma reação, desculpem a expressão, reativa do Bolsonaro, ele capitaliza. Ele capitaliza exatamente por causa dos argumentos usados nesse artigo a que você fez referência. Existe uma solidariedade quando alguém se declara vítima de perseguição, vítima de difusão de conteúdo que não tem origem nele. A gente precisa ficar muito atento ao caráter, da expressão do Nassim Taleb, é o caráter antifrágil do Bolsonaro, né? Aquele segundo o qual, para simplificar, quanto mais bate, mais cresce. Tem sido assim até aqui. Vamos ver. Acho que ele se beneficia desde que ele vá. Porque a partir do momento que ele não for a um, ele já começa a entrar na categoria das pessoas que são passíveis aí de ser desmentidas pelas próprias palavras, que é o pior tipo de desmentido.